Boa noite a todos. Que Deus abençoe você, que provavelmente ainda não nos conhece, que você tenha a oportunidade de conhecer esta igreja, uma igreja pequena, embora uma igreja bíblica, cristã. Acreditamos no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, como Salvador suficiente e aquele que nos dá a vida. Então, seja bem-vindo. Se você surgiu aí através dos canais das redes sociais, você procura lá o www.igrejadeinterlagos.com.br, que você vai saber quais são os horários dos nossos cultos, como faz para que você se conecte a nós. Fica à vontade, estaremos sempre à disposição. Se tiver perguntas, pode endereçar as perguntas a mim, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. A Trindade é um assunto que até, vamos dizer assim, culturalmente, é um assunto que perpassa as nossas culturas, a cultura cristã. Existem cidades cujo nome é de Trindade, existem até países com o nome de Trindade, existem sobrenomes de pessoas que é Trindade. Então vamos entender um pouquinho o que é que significa a Trindade dentro do cristianismo. Então eu vou ter que dividir esta preleção em duas partes. Então hoje eu vou falar até um determinado ponto, não vou esgotar todo o assunto. E na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, às 20 horas, então nós vamos falar da segunda parte. Aí esgotaremos todo o assunto. Então você não se espante, você fala, poxa, mas ele não falou de tal coisa? Não, eu vou falar na próxima semana. Muito bem, Trindade. O que é Trindade? A Trindade é um conceito, é uma doutrina. É uma doutrina com bases bíblicas muito bem estabelecida, aonde o nosso Deus, o Pai, aquele que nós cremos que seja o Pai, que Jesus Cristo veio a revelar, lá em João capítulo 1, verso 18, onde ele fala que ele veio revelar o Pai. Este sujeito, que é Deus Pai, pela Bíblia, pelo Novo Testamento, nós entendemos que este Deus, ele é trino, que a gente chama, né? É um Deus trino. Ele é único, porém ele está reunido em três pessoas distintas. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e você vai entender muito bem esse assunto. É muito legal, presta bem atenção. No Velho Testamento, essa história da Trindade, ela remonta ao Velho Testamento. Né? No Velho Testamento, que nós entendemos que é bíblico, né? O Velho Testamento ele é importantíssimo para que a gente possa conhecer a Jesus Cristo. Né? Sem o Velho Testamento nós não conheceríamos talvez a história que levou à existência de Cristo. Então é fundamental o Velho Testamento. Nós não somos marcionitas, tá bom? Nós não somos marcionitas, ou seja, Marcion ele foi um sujeito no passado que negava o Velho Testamento. Nós não fazemos isso. Nós entendemos que o Velho Testamento ele é importantíssimo, né, para podermos entender a magnitude da obra de Cristo, que é o nosso interesse. O Velho Testamento ele ensina que Jeová é o Deus único, né? E que além dele não há outro Deus. No Novo Testamento a coisa é um pouco diferente. Então vamos abrir primeiro em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Eu vou compartilhar aqui com você para que fique registrado, tá? Então vou lá,
Só um segundinho, vou compartilhar essa tela aqui. E nós vamos até compartilhar 1 Coríntios 2, verso 16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto aqui, ele dá a sensação, veja bem, por enquanto a gente vai chamar só de sensação, que são duas pessoas, o Senhor e Cristo, né? Mas no Velho Testamento, lá, este Deus do Velho Testamento, que é Jeová, ele ensina que só ele é Deus. Só ele, não há outro Deus. Percebe? E o mais interessante é que no Novo Testamento não é assim. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Olha o que fala aqui no capítulo 8, verso 5. Fala assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Percebe? No Novo Testamento, olha só o que Paulo está falando. Falando assim, que existe realmente muitos deuses e muitos senhores. Ora, mas espera aí, lá no Velho Testamento, Jeová diz que ele é Deus e não há outro. Não há nenhum outro. A gente vai entrar já já nesse assunto para você entender bem. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento existe um Deus que é chamado de Pai. Este Pai Jesus veio revelar. Este Pai revelou a Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Por quê? Porque estávamos condenados à morte em função da fraqueza da lei. Como a lei do Velho Testamento ela é fraca, ela não aperfeiçoa o coração humano, então ela leva o homem ao pecado. Ela não trabalha no coração do homem para ele se livrar do pecado. A lei, ela simplesmente leva o homem a cumprir regras para que ele não peque, é diferente, né? O Senhor Jesus disse assim: o que diz a lei? Não dente por dente, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus fala: eu, porém, vos digo. Se alguém bater no seu rosto, dele a outra face. Então, há um contrassenso nessas coisas. A lei, ela é fraca. Por quê? Porque ela não trata do coração. Quando Jesus falou assim, olha, dá outra face, se alguém bater numa das suas faces, dá outra. Ele está falando assim, olha, o que importa não é o que você está sentindo, mas importa é o que você ame o seu inimigo. Jesus mesmo falou assim, amar aos inimigos, aos amigos, é fácil. O difícil é você amar o seu inimigo. Espera só um minutinho. Mano, desliga aí para mim, por favor. Vamos lá. Muito bem. Então vamos às questões mais polêmicas e nevrálgicas neste assunto. O que é Deus? Nós estamos estudando esse assunto já há algum tempo. O que é Deus? Quem é Deus? O que é? Se a gente for olhar lá na definição do dicionário, a gente vai encontrar como definição de Deus um ser infinito, um ente infinito, eterno, sobrenatural, que existe por si só. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Essa é a definição no dicionário. Então, Deus é aquele que é um ente infinito, que existe por si só. Não foi criado. Ele está lá, desde toda a eternidade até o fim, se existe, né, se eu poderia dizer assim, até o fim de toda a eternidade. Isso é Deus. O Senhor Jesus veio revelar o Pai, que é o Deus que nós cremos.
Embora a Bíblia fala assim, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 8, ele fala assim, que existem muitos deuses e muitos senhores. Maravilha! Algumas culturas entendem que os deuses ou os anjos também são os deuses, são deuses. Né? Então existe muita mitologia com relação à questão do que é Deus. Né? A filosofia diz que Deus é um ente inventado pelo ser humano para satisfazer os seus desejos profundos e emocionais. Então, é como se nós precisássemos inventar alguma coisa em que nós pudéssemos depositar a nossa fé, a nossa crença. Então, é como se a fé sem um objeto é como se fosse um desequilíbrio emocional humano. E não é isso, não é isso. Nós não criamos Deus. Deus existe antes de nós. E ele existirá depois de nós. E ele existe enquanto nós estamos aqui. Não existe essa coisa de invenção. Né? Porém, nós já estudamos várias coisas a respeito de Deus. Né? Nós vimos quem é Deus, nós vimos os atributos de Deus. E agora nós vamos entrar na intimidade de Deus. Porque a Trindade, ela fala da intimidade, daquilo que é mais íntimo da existência divina. Né? Para nós, crentes, nós cremos que o nosso Deus ele é um ser supremo, ele está acima de tudo. Ele é autor da existência humana. É aquele que proporciona vida e salvação. Tá bom? Então, a existência humana está atrelada a um movimento criador de Deus, deste ser infinito que existe antes, durante e depois da existência humana. Tá certo? Nós já vimos esse assunto sobre o Velho Testamento, né? Se você for olhar lá no Velho Testamento, você vai estou falando aqui de um estudo profundo e adulto, tá? Não estou falando aqui um estudo superficial. Mas se você for olhar lá no Velho Testamento, principalmente ali no comecinho, em Gênesis, você vai perceber que a palavra que designa Deus é a palavra Elohim. Essa palavra Elohim, ela tem uma terminação IM. Essa terminação Elohim com a terminação IM, dentro do hebraico, quando você quer falar algo no plural, você usa IM no final. Assim como nós usamos a letra S no português. Então eu falo casas. Né? Esse S no final indica plural. Cadeiras. Tem a cadeira e as cadeiras. Né? E lá no Velho Testamento, quando Deus fala, aquele Deus, tá? Quando aquele Deus fala, ele fala sempre, o escritor, né, do Gênesis, ele fala sempre em Deus no plural, dando a sensação de que existem vários deuses, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 8,5. Né? Paulo era um profundo entendedor do Velho Testamento. Né? E existe um outro momento em que o nome de Deus, lá, o Deus do Velho Testamento, é Jeová, que é um tetragrama impronunciável. Por quê? São 3 letras consoantes, não tem vogal. Né? Nós é que criamos esta fonética Jeová. Né? É mais ou menos ali como o alemão, sabe? Quando no alemão, no holandês, né? Que o cara tem lá umas 5, 6 vogais sem nenhuma 5, 6 consoantes e nenhuma vogal no meio. Na nossa cabeça de brasileiro aqui, com o português latino, né? É difícil você falar uma palavra que não tem uma vogal junto. Por exemplo, pneu. Pneu. A gente costuma falar, não fala pneu, fala pneu. A gente põe o E. Por quê? Porque na nossa formação linguística,
uma consoante sem uma vogal é uma coisa estranha. Isso é natural, isso é da natureza da língua, né? Não tem jeito, né? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado quando a gente fala da Trindade no Velho Testamento. E eu não vou tratar desse assunto hoje. Eu vou tratar no próximo domingo sobre a Trindade do Velho Testamento. Hoje eu vou falar de uma Trindade que é a Trindade o qual Jesus nos mostra que existe. Que é a Trindade que é o Pai, que ele revelou, o Filho, que foi enviado pelo Pai, e o Espírito Santo, que é o que santifica. São 3 pessoas, né? Existe uma unidade que nós chamamos aí de unidade composta. E isso chega a ser até um paradoxo, né? Como é que uma unidade pode ser composta de outras unidades? É bem interessante isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? No Novo Testamento, o nosso Deus, ele tem um nome, né? O nosso Deus tem um nome. E o nome deste Deus é Pai, né? Jesus nos ensinou que o nome deste Deus que nós adoramos é Pai. Veja a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim vai. Então o nosso Deus não é simplesmente Deus. O nosso Deus tem um nome. E ele se chama Pai. Ele não se chama Jeová. Percebe? Se fosse Jeová, Jesus teria falado, né? Jeová nosso que estais no céu, santificado, e assim por diante. Jesus não usou esse termo, Jesus usou Pai. Por isso que nós entendemos que o Pai, ele é diferente do Velho Testamento. Por quê? Porque a natureza do Pai é amor. Lá no Velho Testamento, a natureza do Deus do Velho Testamento é beligerante. Ele é um Deus da guerra, ele é um Deus que sente raiva, ele é um Deus que tem sentimentos difíceis. Percebe? No Novo Testamento, não. Jesus revela um Pai amoroso. Eu não vim aqui para condenar o homem, vim para salvar o homem, né? Então, nós precisamos considerar que Jesus veio revelar um Deus que estava oculto no Velho Testamento. E esse Deus tem uma personalidade diferente do Deus do Velho Testamento. Percebe? Em momento nenhum você vê Jeová exigindo... Perdão, falei errado. Em momento nenhum você vê o Pai exigindo, por exemplo, um sacrifício. Isso não acontece, não existe, né? Ah, mas Jesus foi sacrificado. Jesus foi sacrificado porque ele quis. Ele falou, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Percebe? Eu dou. É uma atitude, é uma ação pessoal de Cristo, não é uma exigência do Pai. Percebe? O Pai entrega o Filho vai para a cruz por vontade própria, por desejo próprio, por amor ao homem. Então Jesus vai lá na cruz e morre. Mas o Pai não exigiu isso de Cristo. Tá certo? Então temos aí que pensar nesses detalhes. Mas vamos adiante que ainda tem bastante coisa para falar aí, é muito legal. Jesus, então, nos revela também que o nosso Deus é um com ele. Existe uma unidade composta entre Jesus e o Pai. Várias vezes a gente vê isso nos evangelhos, Jesus falando isso, né? Eu sou um com o Pai. Poderia falar aqui vários versículos, né? Só você ler lá João. Leia João capítulo 14, 15, 16 e 17. Você vai ver que Jesus só está falando o quê? Ele está falando ali o tempo inteiro, olha, o Pai isso, o Pai aquilo. Percebe? Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Aquele que é enxertado em mim,
vai dar muito fruto e assim por diante. Você percebe ali que Jesus e o Pai têm uma intimidade, eles dois são muito íntimos, né? Eu gosto sempre de repetir aquele 14, verso 14, 7, 8, 9, lá, os versículos 7, 8, 9, que ele fala, que Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tem me conhecido. E Jesus já devia ter falado essa história diversas vezes. Mas a ficha parece que não tinha caído, né? Então, quando Jesus ele fala, eu e o Pai somos um, são duas pessoas. Uma se chama o Pai e outra se chama o Filho. E esses dois têm uma unidade, por isso que a gente chama de unidade composta, né? Portanto, Jesus tem uma característica redentora. Nós precisamos olhar assim, né? Jesus tem uma característica redentora. O Espírito Santo, esse Espírito que se chama de Santo, ele tem uma característica de santificação, por isso ele chama Espírito Santo. Então, nós concluímos que este Deus que Jesus veio nos revelar, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo, né? Então, agora nós vamos entender esta característica trina de Deus, do Deus que nós adoramos, né? Tá bom? Esta ideia, né, nós chamamos de doutrina, tá bom? Só aqui estabelecendo um linguajar, né? Essa ideia de trindade ou de Deus trino, nós vamos chamar de doutrina da trindade, né? E nós vamos separar essa doutrina em 4 partes aqui. E hoje eu vou falar de 2 delas, tá certo? Semana que vem eu vou falar das outras 2, sendo que a última é uma coisa muito simples e a gente quase não vai gastar muito tempo para explicar a 4ª parte. Mas a 3ª parte é a trindade do Velho Testamento, que nós vamos estudar também. Então, vamos ver as 4 partes que nós vamos subdividir essa doutrina. Então, nós vamos ter a doutrina declarada, temos a doutrina definida, a doutrina provada e a doutrina ilustrada. Tá bom? Essa separação que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo basicamente para poder entender melhor. Só isso. Tá? É só uma questão de organização para que a gente possa entender melhor esses aspectos da doutrina. Então eu vou falar da doutrina declarada. Tá ok? Doutrina declarada é aquela que está na Bíblia, que foi declarada por Jesus, que está lá. Vamos entender esses aspectos. Existem ali em momentos em que Jesus começa a falar do reino de Deus, do reino dos céus, não importa como a gente chama, quando ele começa a falar das características do Pai, o jeito que o Pai é, a maneira como o Pai ama, né? Então a gente chama isso de doutrina declarada, ou seja, Jesus fez declarações a respeito, né? Então a unidade divina é uma unidade composta, sendo que nesta unidade existem 3 pessoas distintas, né, como a gente já viu. E todas elas, e cada uma das quais é a própria divindade, é o próprio Deus. Tá? Então, esta frase é uma frase meio complicada. Por quê? Porque dá a sensação de que nós estamos falando de um Deus com 3 ramos. Ou ela pode dar a sensação que nós estamos falando de 3 deuses com um ramo, né? Percebe? E isso é interessante, porque confunde aqui, ó, né? Nós, por exemplo, eu sou da área de exatas, eu sou físico.
Eu fiz física nuclear, tenho mestrado em física nuclear. A minha cabeça é matemática. Eu olho para as coisas e procuro lógicas matemáticas. Para mim é natural isso. Eu tenho muita experiência com isso. De observar uma coisa e tentar ver um padrão matemático. Né? E eu não posso fazer isso, percebe? Com as coisas da Bíblia, porque a Bíblia não é matemática. Né? A Trindade não é matemática, percebe? Eu não posso simplesmente pegar e equacionar Deus e falar assim, olha, Deus responde a essa equação. Tá certo? Não dá para fazer isso. Né? Nunca ninguém fez e eu espero que nunca ninguém fará. Tá certo? Muito bem. A unidade composta, que é um paradoxo, né? Um paradoxo muito interessante, define que Deus nunca está só. Ou seja, Deus é único, porém são três figuras e isso determina que Deus não é um Deus solitário. Olha que interessante. Né? Então, isso é um mistério. Percebe? Paulo chama isso de mistério. Né? Mas como é que faz? Não dá. Na matemática, você tem lá um triângulo, tem três lados. Pronto. Né? Não tem jeito, é matemática. Não. As coisas de Deus não é matemática. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, quando você está apaixonado, vamos lá, vamos voltar lá na sua adolescência, lá, quando você tinha 15, 16 anos, você já se apaixonou pela garota, ou se você é mulher, você se apaixonou por um garoto, tal, percebe? Poxa vida, o cara corresponde aos seus anseios mais profundos, ou a menina corresponde aos seus anseios e tal. Existe matemática aí? Não tem matemática. Como é que você vai equacionar uma paixão? Isso não existe. Né? Tem até um ditado na minha terra que fala assim, que as coisas do coração não têm explicação. Não dá para explicar. Percebe? As coisas do coração, os grandes escritores fizeram grandes referências, fizeram grandes referências, né? Então você pega lá o Shakespeare, quando ele faz lá o Romeu e Julieta, há uma paixão, há uma loucura, uma graça fora do comum, né? Para quem já leu Shakespeare, é maravilhoso, né? Você começa a ler aquilo, você fala, meu Deus, como o sujeito tinha o dom para escrever, né? Fabuloso, né? Deus não está só, e a gente precisa tomar um certo cuidado com esse raciocínio, tá? Eu posso dizer que esses três sujeitos, eles cooperam unidos entre si a um mesmo propósito. Por isso que se chama Trindade. Né? Então veja, eu estou saindo do campo da lógica, eu estou saindo do campo da matemática, porque não dá, é um paradoxo, e nós vamos entrar agora no campo espiritual, verdadeiro, aquilo que profundamente é a intimidade de Deus, aquilo que é mais íntimo do coração de Deus, do nosso Pai. Então a gente pode dizer que esses três personagens, esses três sujeitos, eles estão unidos e cooperam entre si. Eles têm um mesmo propósito. Por exemplo, o propósito do Pai é criar. Deus cria. O propósito do Filho é redimir. Esta é a obra do Filho de Deus. E a obra do Espírito Santo é a santificação. Ou seja, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Por isso que se chama doutrina revelada, declarada. Não revelada, declarada. A gente pode dizer que cada uma dessas operações divinas, nestas operações divinas de criar, redimir e santificar, cada uma delas, os três estão presentes e eles operam, eles cooperam entre si.
Então, usando esse raciocínio, gente, esse não é o raciocínio perfeito, hein? Isso aqui é uma maneira que nós encontramos para explicar a Trindade, sendo que a Trindade é uma coisa misteriosa. Não podemos nos esquecer disso. Mas fica mais fácil quando a gente começa a falar aquilo que é mais próximo da realidade humana. Então, imagine Deus como sendo o Pai como sendo aquele que cria, o Filho aquele que redime, que faz a redenção, né? Aquele que traz o perdão, e o Espírito Santo é aquele que santifica. Então fica mais fácil da gente entender, mas não é só isso, né? A Trindade não é só isso, é muito mais do que isso. Mas usando esses argumentos, a gente começa a entender a doutrina, tá certo? Então nós podemos dizer que em cada uma dessas operações da criar, redimir e santificar, os três estão cooperando entre si. Então veja só que interessante. O Pai é o Criador, contudo, o Filho e o Espírito Santo cooperam com o Pai nesta obra de criação. Percebe? E eu não estou dizendo aqui, gente, por favor, não estou falando daquela criação lá de Gênesis 1 e 2, não é isso que eu estou falando. Deus é o Criador, Deus é o Criador vamos dizer assim, Ele é o Criador sublime. Ele é o Criador, não que Deus tenha, o Pai tenha feito a matéria, não é nesse sentido de criação. Né? Deus, ele é o criador de condições. O nosso Pai, ele é criador das condições da nossa existência. Tá bom? Talvez essa frase fique melhor, talvez. Né? Muito bem. O Filho é o Redentor. Ou seja, Jesus é quem nos dá a redenção. Contudo, o Pai e o Espírito Santo são aqueles que enviaram o Filho para fazer essa redenção da humanidade. Percebe? O Espírito Santo, ele é santificador, mas quem ajuda, quem coopera com o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Percebe? Então, a gente pode dizer que a Trindade reúne três condições divinas que cooperam para uma mesma obra. Né? O Espírito Santo, ele é dado a nós. Lembrem-se disso. Lembre-se que lá em João 14, 15, 16, lá, Jesus fala assim, se eu não for, o Espírito Santo não vos será enviado. Então o Espírito Santo não será derramado. Né? A Trindade é uma comunhão eterna. É uma unidade, uma comunhão eterna. Contudo, o Pai e o Filho, eu li errado aqui, desculpa. O Filho entra no mundo, enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo, com uma natureza humana, que esse é o grande diferencial no cristianismo. É exatamente a natureza humana do Filho. Ah, mas você poderia se perguntar assim, mas por que Jesus quis ter essa natureza humana? Ora, se Jesus não tivesse a natureza humana, ele não teria sentido aquilo que nós sentimos, o peso do pecado. Jesus sentiu o peso ele não pecou, hein? Cuidado, não tem pecado em Jesus. Mas ele sentiu o peso do pecado. Ele sentiu a desgraça do pecado. Ele sentiu o poder que o pecado tem sobre a natureza humana. E foi essa a grande sacada de Cristo. Jesus teve uma sacada incrível aí. Né? Como é que ele poderia redimir aquilo que ele não sabe o que deve ser redimido? Deu para entender? Por isso essa necessidade de um Deus trino. Tá bom, vamos continuar. O Filho entra no mundo com uma natureza humana. O Espírito Santo entra no mundo como o Espírito de Cristo ou o Espírito santificador da igreja. Tá certo?
Ao mesmo tempo, os três trabalham juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui. O Pai testifica do Filho. Está lá em João 5,20. Quer ver? Vamos lá. O Pai testifica do Filho. João 5,20. Eu venho aqui, faço o compartilhamento aqui da janela e pronto. Vamos lá. João 5,20. Ele fala assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Quem mostra tudo o que faz? Para quem? O Pai. Como o Pai ama o Filho, o Pai mostra para o Filho tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então existe uma testificação do Pai no Filho. Agora, o Filho testifica do Pai. É o verso anterior. Olha lá. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha que interessante. Jesus sozinho, sem a atuação do Pai, não pode fazer nada. Se o Pai não vir fazer, se o não vir fazer o Pai. Então Jesus tem que ver o Pai fazendo para ele poder fazer. Porque tudo quanto ele faz, tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então é um testemunho um do outro aí. E o Espírito Santo testifica do Filho. Pega lá João 15, 26. Vamos lá, João 15, 26. Fala assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, olha só que interessante, né? Eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha só que interessante. Percebe que é uma unidade em três, ou seja, uma unidade que nós chamamos de unidade composta. Então, a gente tem que lembrar que este conceito é um mistério. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é apenas provando para vocês que existe uma atuação de um Deus que tem três partes, se assim pudesse eu falar. Né? Este conceito é um mistério que somente a lógica espiritual pode entender. Qual é a razão pelo qual o Pai optou por se manifestar dessa forma? Nós não sabemos. Deus optou desse jeito. Talvez ele tenha optado dessa maneira porque é uma forma dele expressar o amor, a preocupação e o desejo de salvar o homem. Né? A palavra trindade, ela não existia na Bíblia, não. Não tinha lá. Tá? Não existia a palavra trindade na Bíblia. Mas o conceito estava lá o tempo inteiro. O conceito foi ali declarado. Então, eu termino aqui a primeira parte da doutrina declarada. Então eu mostro para vocês que o nosso Deus, ele é um Deus trino. E aí, na próxima, eu não vou falar da segunda, que é a doutrina definida. Eu vou deixar para a próxima semana, porque eu não quero me estender muito. E a segunda parte aqui, ela é uma parte bem interessante e bem longa. Sabe por quê? Porque, assim, alguns filósofos ou pais da fé, que a gente chama de pais da fé, ou os pais do cristianismo, eles cometeram alguns erros de interpretação, que nós não podemos cometer esses erros. Né? Então, existe uma crença, só para deixar uma palhinha aqui para vocês, semana que vem eu falo. Existe uma crença chamada triteísmo, ou seja, três deuses diferentes. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deuses diferentes. Tá? E existe o sabelianismo, que é uma doutrina do bispo Sabélio, lá do século V. Né? Que ele dizia que os três são um e que são iguais entre si. Ou seja,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo são aspectos ou manifestação de um único Deus, que também é um erro. Então nós não podemos cometer esses erros, tá? Então, meus queridos irmãozinhos, eu vou terminar aqui só essa primeira parte da Trindade, que é a Trindade que nós chamamos de Trindade declarada, é aquilo que você encontra na Bíblia, de verdade. Está lá, são os textos, e esses textos vão indicando coisas. E estas coisas que o texto indica são um mistério. E esse mistério carece de entendimento espiritual e não de lógica matemática, lógica humana. Tá bom? Então eu encerro aqui, porque senão vai ficar muito extenso e eu não quero cansar vocês. Então na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a Trindade, mas sobre outros aspectos da Trindade. Tá ok? Então eu encerro aqui, vou encerrar a gravação e vou abrir para que vocês possam falar algum.